Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Beneficência, com o palestrante Rômulo Noronha. Antes de iniciar o estudo, nós vamos cantar a música Uma Prece e então fazer a prece para começarmos o estudo. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensine a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanho, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho a pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Mestre amado Jesus, queridos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos imensamente por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos em Teu nome, para mais um estudo que vem nos fortalecer o ânimo, as forças, a esperança, a fé e a confiança em Teus desígnios supremos. Possamos nós, nestes momentos, na presença dos nossos companheiros espirituais e sob a égide da Casa de Bezerra de Menezes, elevarmos os nossos pensamentos e sentimentos nas melhores de nossas possibilidades, a fim de alcançarmos em sintonia mais elevada o Teu amor, o Teu amparo, a Tua proteção, Senhor Jesus. E possamos aproveitar bem o estudo, as palavras, a fim de que elas possam germinar novas ideias, novos pensamentos, em relação à nossa conduta e à nossa posição neste planeta. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Continuamos com os estudos no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E nesta manhã de domingo, nesse período de afastamento social, com a nossa casa continuando fechada, mas com os nossos trabalhos transcorrendo aqui pelos meios digitais, pelos canais da internet, nós traremos um estudo sobre o tema beneficência. E dentro desse estudo, nós vamos começar buscando uma referência evangélica. Então, nós temos lá no capítulo 25 de Mateus a seguinte passagem: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu
e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Então, essa passagem evangélica vem nos falar das necessidades do espírito. O espírito tem fome. Fome material, mas principalmente fome espiritual. Então, dentro dessas carências que o espírito apresenta na sua trajetória evolutiva, nós estamos convidados a cooperar no bem, a cooperar também mitigando esta fome, seja fome espiritual, fome de conhecimento, fome de esclarecimento, fome de oportunidade, ou a fome material. Então, esta atitude que é a prática da beneficência, do auxílio ao próximo pelos meios materiais, utilizando os recursos de que dispomos aqui no mundo material, os recursos financeiros, os recursos de conhecimento, porque muitas vezes não conseguimos, naquele momento, auxiliar materialmente alguém, mas temos um conhecido que pode auxiliar, podemos abrir portas para aquele companheiro, por exemplo, indicando para um emprego. Então, há muitas formas de se praticar a beneficência. E são muito louváveis essas atitudes, essas práticas. E isso tem trazido para aqueles que a praticam alegrias que a terra não pode propiciar de outra forma. Então, tive fome e me destes de comer. Estamos agora num contexto em que muitos companheiros estão experienciando a fome. Estão, às vezes, sem alimentos nos seus lares. Estão com dificuldades financeiras. As carências são enormes, porque essa pandemia que atingiu todo o mundo veio trazer também no seu bojo as dificuldades financeiras. E muitos companheiros perderam o emprego, muitos tiveram seus rendimentos reduzidos, seus ganhos reduzidos, principalmente aqueles que trabalham de forma autônoma. Então, lá no livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito, esse benfeitor da humanidade, ele afirma que a gente vive na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Isso, porém, vem acontecendo já há algum tempo. Isso não é de agora. E a mudança, completar dessa transição, essa mudança não será imediata. As grandes calamidades que têm ocorrido na Terra, de uma ou de outra origem, de uma ou outra procedência, têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Vocês têm refletido sobre isso? Como a nossa vida é transitória e como nos aguarda a nossa imortalidade? Esta existência no planeta, esta oportunidade reencarnatória, é apenas um momento
na nossa jornada evolutiva. As dores geradas por esses fenômenos que nós chamamos de flagelos destruidores, elas têm o objetivo de fazer com que a humanidade venha a progredir mais depressa. E isso é o que vem ocorrendo hoje. Então, nessa obra Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda a escreveu por ocasião daquele grande tsunami que ocorreu na Ásia. Então, obra em que ele mostra o auxílio da espiritualidade para esses espíritos que tiveram essa desencarnação por meio desse flagelo destruidor que foi o tsunami. Então, Manuel Miranda dizia assim: as dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Então, vejam só, me despertou a atenção esse trecho, porque ele diz que essa loucura tem caráter pandêmico. A loucura das pessoas, as dores. Então, essa pandemia de hoje, ela é um efeito. É um efeito de causas que têm a ver com a nossa condição evolutiva. Porque, como foi dito, esses flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Então, estamos numa das etapas da transição evolutiva. E lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Vicente de Paulo, ele nos fala da beneficência. A beneficência que é a caridade material, um aspecto material da caridade. Muitas pessoas com muitos recursos têm atuado nessa área, como têm atuado também pessoas que não têm recurso algum. De vez em quando a gente fica sabendo de casos de pessoas que, mesmo não tendo nada, realizam lá, preparam uma sopa com doações que ela recolhe para os moradores de rua. Há pessoas que não têm recurso nenhum, né, como o de uma mulher que eu vi uma vez, que ela adotou 30 crianças. E ali está exercendo a beneficência também. Alguns pensadores afirmam o seguinte, que preferem utilizar o termo solidariedade ao invés de caridade. Porque, segundo eles, a solidariedade é horizontal. Então, a gente percebe que esses pensadores não conhecem o conceito de caridade. Eles pensam que a caridade é algo vertical, que vem de cima para baixo. Mas, na verdade, essa beneficência, ela é horizontal também, porque mesmo as pessoas que não têm recursos nenhum, que estão colocados no mesmo patamar, às vezes, de necessidade dos seus irmãos, elas acham formas de auxiliar, arrecadando doações, empregando o seu tempo em benefício das pessoas. Então, a caridade abrange tudo isso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Vicente de Paulo diz assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. O Espírito Vicente de Paulo, que foi um grande expoente da caridade, um grande expoente da beneficência, ele atuou e deixou o exemplo para as gerações seguintes. Tanto é que em seu nome foi fundada a Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma das instituições que mais se dedica à beneficência no mundo. Então, muitos se inspiraram
no exemplo de Vicente de Paulo e encontraram ali, nesta prática da beneficência, aquelas alegrias que não se encontram no mundo, aquelas alegrias inefáveis, aquelas alegrias que duram para sempre. E ele prossegue dizendo assim: ó, pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Então, é importante esse olhar em que enxergamos no próximo aquelas necessidades como se fossem nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo. Ou como Jesus veio nos ensinar, mudando o paradigma, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, Jesus, a partir da sua encarnação na Terra, dos seus ensinamentos, ele mudou esse paradigma. E o paradigma passou a ser seguir o exemplo de Jesus, que ele mesmo passou na Terra auxiliando o tempo todo, praticando a caridade o tempo todo. Então, pudesseis, meus amigos, diz São Vicente de Paulo, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quem dera pudéssemos nos dedicar, né, que fosse a nossa única ocupação, fazer os outros felizes. E ele comenta dizendo: quais as festas do mundo que se pode comparar às festas das famílias quando recebem os auxílios que a beneficência leva, não é? Que as pessoas vão em busca do necessitado e levam. A gente leva, né, quando a gente pratica a beneficência, a alegria a essas famílias. Famílias que muitas vezes conhecem do mundo apenas as dores, apenas as amarguras. Então, quando as pessoas que praticam esse ato de doação material, eles visitam os necessitados e encontram aquelas pessoas que estão vendo, às vezes, os filhos passando fome. Algo que é muito atual, porque neste momento da pandemia, muitas famílias estão sofrendo os tormentos da fome e não podem receber essas visitas, né, como seria em outras épocas, por causa do risco de propagação, né, da doença, da enfermidade. Mas a gente vai ver que há outras formas de auxiliar. Há sim formas de levar o auxílio, levar o socorro, praticar o bem, né, auxiliando a essas famílias que hoje sofrem os tormentos da fome. Diz São Vicente: ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Então, isso é o mais importante. E é preciso a gente lembrar também que o alimento material, o agasalho, a roupa que se leva até o necessitado não é o mais importante. O mais importante é quando a pessoa leva aquela doação, ele passa uma mensagem. E qual mensagem é esta? A mensagem de que o necessitado é nosso irmão, de que ele não se encontra esquecido. Esta mensagem é que fica, porque o alimento material, ele acaba, ele alimenta a pessoa, mas depois de 3 horas, a pessoa vai sentir fome novamente. Mas aquele gesto de solidariedade, ele fica, ele conforta o necessitado. Então, cabe a nós procurar essas misérias ocultas,
A gente vê na fala de São Vicente que diz assim: compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Então a gente aprende que temos que visitar os necessitados. Lá no livro Conduta Espírita, o espírito André Luiz nos diz que, pelo menos uma vez por semana, nós espíritas devemos visitar os nossos irmãos sofredores. Não estamos podendo fazer isso agora, mas nós podemos, nesta pandemia, ao longo dela, transformar essa visita em um gesto de interesse pelas outras pessoas. Vamos colocar a nossa inteligência para funcionar, para ver de que forma nós podemos auxiliar as pessoas, mesmo neste momento em que as visitas estão proibidas. A gente pode dar um exemplo aqui, lembrando que muitos sacolões, muitos supermercados fazem entregas nas casas das pessoas. Então, se tivermos algum recurso do qual podemos dispor com tranquilidade, podemos, através de um simples telefonema, direcionar uma doação para a casa de alguém que necessita dela. Essas famílias que estão passando fome. Há grupos de solidariedade, de fraternidade, de caridade, como, por exemplo, o grupo Ajudar Faz Bem, que é um grupo que se dedica a auxiliar os necessitados. E o auxílio é realizado também por aqueles que já receberam, no seu momento, doações. A gente vê que participa do grupo pessoas que já receberam auxílio e agora estão numa situação um pouco melhor e, muitas vezes, auxiliam também com doações, encaminham lá para a direção do grupo, para a coordenação do grupo, que centraliza o recebimento dessas doações e direciona para aquelas famílias necessitadas. Porque muitas vezes há aquela pobreza envergonhada, aquela pessoa que já teve uma situação melhor e agora está com grande necessidade das coisas mais básicas. Então, essa pessoa muitas vezes tem vergonha de pedir. Então, eu vi outro dia, por exemplo, divulgado na internet, que um grupo se dedica exatamente a fornecer alimentação para aquelas pessoas que não estão tendo nada. As pessoas recebem o alimento, recebem lá o seu marmitex na sua casa. Então, uma tarefa admirável. Imagine a quantidade de doações que é necessário arrecadar para fornecer a alimentação para aqueles que precisam. Aqueles que muitas vezes estão nessa situação da pobreza envergonhada e recebem o alimento, eles que nunca foram obrigados a pedir antes. Então, estão vivendo esta situação. E, neste momento, a gente se lembra do nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Allan Kardec realizava também grandes ações beneficentes. Ele praticava aquela caridade conforme o Evangelho nos ensina, a caridade oculta, aquela caridade que as pessoas não ficam sabendo, né? Que a pessoa realiza sem intenção de divulgar. E muitas das atitudes nobres de Allan Kardec, nós ficamos sabendo após a sua desencarnação, quando um seu amigo, Alexandre Delany, ele narrou
algumas das atitudes, algumas das ações que Allan Kardec realizava. E ele começa a sua narrativa dizendo que quem conheceu pessoalmente Allan Kardec sabia da bondade do seu coração, do seu caráter tão firme quanto justo. Como ele era benevolente com as pessoas, a benevolência que ele usava nas suas relações com as pessoas, a bondade, aquela caridade afetiva. Então, Alexandre Delany, que muitas vezes foi recebido na casa de Allan Kardec, pôde testemunhar alguma dessas boas ações que Kardec praticou, sem ninguém ter conhecimento. Então, Alexandre narra que um amigo dele da cidade de Joinville, lá em França, ele foi com ele visitar Allan Kardec. Então, no decorrer da conversa, esse senhor narrou a vida de privações por que passava um compatriota seu. Já era uma pessoa idosa, né, com idade avançada, a quem tudo faltava. Inclusive, faltavam agasalhos para ele se cobrir no inverno. E ele passava o dia com os pés desnudos, calçando apenas toscos tamancos. Esse homem de bem, entretanto, ele não se lastimava da sua situação. Ele era um pobre envergonhado e não pedia auxílio. Então, Allan Kardec ficou sabendo que ele, inclusive no frio, ele estava retirando as tábuas do assoalho da sua casa para queimar como lenha, porque ele não tinha dinheiro para adquirir lenha para se aquecer. Então, quando ele contava isso para Allan Kardec, Alexandre viu rolar uma lágrima compassiva dos olhos do nosso codificador. E então ele confiou àquele amigo algumas moedas de ouro para ele entregar para aquela pessoa idosa e disse-lhe: tomai-as para que possais prover as necessidades materiais mais prementes do vosso protegido. E o senhor havia contado a Allan Kardec que aquele homem, aquele idoso, havia tido contato com uma obra espírita e aquilo o consolava, e que ele gostaria muito de ler outras obras espíritas. Então, Allan Kardec, ouvindo isso, disse assim: já que ele é espírita e as suas condições não lhe permitem instruir-se, leve para ele todas as obras espíritas que eu publiquei. Então, separou lá um conjunto de obras, né, da codificação espírita, conjunto completo, e enviou para aquele senhor. E é preciso frisar que Allan Kardec não era rico. Então, quando ele dispunha desse recurso, né, enviou algumas moedas de ouro para aquele senhor. Ele o fazia com sacrifício. Narra também Alexandre Delany que ficou sabendo que algumas pessoas haviam perdido a sua casa. Eles haviam se tornado moradores de rua e estavam sem recursos. Inclusive, estavam desesperados. Então, quando Allan Kardec soube disso, ele enviou, através do próprio Alexandre, os meios de tirar aquela família da miséria. E uma atitude que evitou-lhes o suicídio, porque eles já estavam cogitando dessa atitude desesperada. Imaginem, tirar uma pessoa da situação de rua. Né? Não foram poucos recursos que Allan Kardec enviou para aquela família. Um gesto de homem de bem. De outra vez também, Allan Kardec foi convidado para uma visita num lugarejo situado mais ou menos a uns 120 quilômetros de Paris.
Então, ele foi à casa de um senhor que era espírita para ali assistir às manifestações espíritas que se produziam naquela residência. Então, Allan Kardec, que não titubeava quando era o caso de se prestar um favor a alguém, ele foi assistir àquela família, né, para recolher lá as informações e avaliar tudo que estava ocorrendo ali. Então, ele não teve por que se arrepender daquela visita, porque ali ocorreram manifestações verdadeiramente notáveis naquela casa. Mas, durante a visita de Allan Kardec, ali naquela vila, o anfitrião de Kardec foi cruelmente afligido pela perda súbita de uma parte dos seus recursos. Então, eles ficaram consternados. Mas dissimulavam esse pesar tanto quanto lhes era possível de Allan Kardec. Mas aquela notícia do desastre chegou até Kardec. E no momento de partir, no momento que ele se despedia, né, que ele ia embora daquele lugar, ele tendo se informado da cifra aproximada do prejuízo, ele enviou aquele dinheiro ao administrador da cidade. Enviou uma soma de recursos mais do que suficiente para restabelecer-lhes o equilíbrio financeiro da situação do seu hospedeiro. E aquele dono da casa, que era um lavrador, só tomou conhecimento da intervenção de seu benfeitor após a partida dele. Então, só depois que Allan Kardec viajou, é que ele ficou sabendo. Suas dívidas foram pagas. A sua tranquilidade foi restabelecida. A grande caridade, a grande beneficência que Allan Kardec demonstrava. Então, antes de terminar, vou contar ainda mais um caso, né, de auxílio de Allan Kardec a uma pessoa, né, uma pessoa que era conhecida de Alexandre Delano e que passava também, naquele momento, por cruéis provações, mas que escondia das pessoas a sua miséria. Então, essa pessoa, né, estando Allan Kardec ciente da situação pela qual ela passava, ela encontrou na portaria da sua casa uma carta lacrada. E nessa carta havia esta simples palavra: da parte dos bons espíritos. E dentro do envelope havia recursos suficientes para ajudá-la a sair da crítica situação em que se encontrava. Olha que gesto bonito, que gesto maravilhoso. Enviou os recursos materiais. Não se identificou, cumprindo o ensinamento evangélico. Não saiba, a sua mão faz a outra. Então, não se identificou, colocou apenas quem estava enviando, da parte dos bons espíritos. Quem enviou foi ele, mas atribuiu todo o mérito aos bons espíritos. E assim é, de fato, na realidade. Todo o bem aqui neste mundo procede de Jesus, porque é ele que inspira as iniciativas da beneficência. Então, são exemplos que eu trouxe de Allan Kardec, da sua vivência evangélica, da prática do bem a qual ele se dedicava de forma oculta. Ele também era alguém que se dedicava à beneficência. Eu me lembro também aqui, gente, já partindo para a finalização desse estudo, dos vicentinos aqui de Belo Horizonte, que tem realizado também uma obra maravilhosa e construíram aquela cidade dos meninos, São Vicente de Paulo, um local que auxilia a infância abandonada, que auxilia a infância carente e que abriga, alimenta
e também ensina profissões para essas crianças, para esses jovens. Então, o mentor, aquele que está por trás da construção desta obra, né, aquele que dirigiu os esforços para a construção deste grande empreendimento beneficente, ele fazia frequentemente eventos lá para arrecadar recursos. E quando ele estava, no dia em que ele estava fazendo o lançamento daquele marco inicial da construção da Cidade dos Meninos, ele estava ali naquele dia entregando carnês para os doadores. Aqueles carnês que a gente vê em que a pessoa deposita o valor que quiser ali mensalmente para poder auxiliar na construção daquela obra beneficente. E um auxiliar desse benfeitor, que é daquela família dona da séculos, ele o procurou ali naquele momento, né, no momento do evento, em que ele estava muito ocupado, e disse assim: olha, tem um senhor querendo falar pessoalmente com você. Ele disse assim: entregue um carnê para ele. E o jovem disse assim: não, ele não quer um carnê. Ele quer doar um pavilhão inteiro. Era um senhor portador de significativos recursos, né? Portador de fortuna, que doou um pavilhão inteiro, toda uma ala da Cidade dos Meninos, São Vicente de Paulo. E esse doador veio, ele e a sua esposa, vieram auxiliar muitas vezes depois também na construção dessa obra. E creio que continuam auxiliando até hoje as iniciativas dos vicentinos. Então, são as ações de beneficência que fazem parte da caridade, que Jesus nos prescreveu e à qual devemos nos dedicar, né, na medida das nossas possibilidades. Agora, neste momento em que passamos por essa crise jamais vista, provocada pela pandemia, crise financeira, com desemprego de muitos, com perda total da renda de muitos outros, nós não podemos visitar, mas podemos utilizar a nossa inteligência para acionar, né, os companheiros, acionar os recursos que ainda possuímos para auxiliar as pessoas que estão passando por privações, passando por necessidades. Porque tudo que fizermos a um desses pequeninos, estaremos fazendo a Deus, como Jesus nos ensinou. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estive preso e fostes ver-me. Então, temos que agora utilizar dessas lições do Evangelho, mudando, porém, a forma de aplicação, a forma de realização disso. Procurando os grupos que estão organizados para tais fins, fazendo a nossa doação, por mínima que seja, vai se somar, né? Vamos nos cotizar e essas doações vão se somar para auxiliar aquelas famílias necessitadas. Não podemos visitar os que estão aprisionados, mas podemos dirigir para eles as nossas preces. Não podemos visitar os enfermos, mas podemos direcionar para eles a nossa oração curativa, aquela oração que o Espírito Padre Eustáquio nos ensinou, em que, limpando o nosso coração de todas as impurezas, direcionamos a nossa prece em favor daqueles que estão enfermos e estaremos também praticando a caridade. Que Jesus nos abençoe neste domingo, abençoe a todas as famílias e que possamos confiar que tudo isso vai passar, não é? Como aquela lição, né, que Chico Xavier nos trouxe, né?
a frase que Maria de Nazaré transmitiu para ele através dos espíritos, quando ele passava por um momento de grande dificuldade. Então ela mandou uma mensagem para Chico Xavier. Isso também passa. E esta frase ele colocou na cabeceira de sua cama, no momento em que ele passava por grandes dificuldades. Que Jesus nos abençoe. Um bom domingo para todos e até a próxima oportunidade. Senhor Jesus, neste momento, encerrando mais um estudo no dia de domingo, e ainda que não estejamos fisicamente na casa de Bezerra de Menezes, estamos aqui reunidos em pensamento, unidos em Teu nome, para este momento de agradecimento por mais esta oportunidade. Que possamos, Senhor Jesus, com as bênçãos deste estudo, iniciarmos mais uma semana de lutas, de trabalho, com confiança, com esperança, com fé. E em especial, Senhor Jesus, pedimos às equipes espirituais no trabalho constante que fluidifiquem as águas daqueles que estão em tratamento e que, ainda que não estejam, como dissemos, fisicamente na casa de Bezerra de Menezes, continuam recebendo o atendimento e o tratamento que iniciaram. Assim também, Senhor Jesus, todos os outros, ainda que não estejam em tratamento e que também tenham deixado as suas águas para fluidificar, possam igualmente receber as tuas benesses, as tuas bênçãos, a tua energia amorosa para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Sê conosco, Mestre amado, e permita-nos o esforço de estarmos contigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja.